Olá, queridas irmãs, é uma alegria estar participando com vocês da Conferência de Mulheres da Fiel de 2020 e é uma oportunidade muito grande estar falando com as irmãs sobre esse assunto tão importante que é o aconselhamento. O tema que eu escolhi para nós trabalharmos é o aconselhamento que busca a paz, um aconselhamento que traz a pacificação. E as escrituras elas estão repletas de exortações que falam sobre isso, sobre buscar a paz. Paulo nos chama em Efésios 4:3 a nos esforçarmos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E em Romanos 12:18, ele insiste dizendo: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Pedro também, em 1 Pedro 3:11, diz: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus 5:9, ele ensina que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. É uma promessa, Isso requer de nós um empenho intencional, cuidadoso, constante. A nossa força. Os crentes são chamados a buscar a paz ativamente, não só viver em paz, mas promover a paz ao seu redor. É isso que significa ser um pacificador. Trabalhar para que haja paz entre aqueles que, de alguma forma, Deus coloca na nossa vida e que estão ao alcance da nossa influência, do nosso conselho. O texto que nós vamos estudar traz o exemplo de alguém que se esforçou para trazer a paz numa situação grave, numa situação difícil. E vamos tentar, então, aprender alguns princípios importantes para o aconselhamento que visa a pacificação. O texto que nós vamos estudar está em 1 Samuel, capítulo 25. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta aí nesse capítulo, que nós vamos tentar aprender alguma coisa com ele. E eu vou começar lendo, então, o trecho do versículo 2 ao 17, que diz assim: havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi e tendo falado a Nabal todas estas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem.
Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso senhor. Porém, este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então, aqui nesse primeiro trecho do capítulo, nós vemos os 3 personagens principais da nossa história, do nosso conflito. Nabal, um homem abastado, rico, porém duro e maligno em todo o seu trato, como diz o texto. Era um homem mesmo cruel, né? Rude no seu falar. E Abigail, sua esposa, é descrita como uma mulher formosa e sensata, uma mulher sábia, que tinha bom juízo. E Davi, um homem de guerra já experimentado, líder de um pequeno exército com 400 homens, mais ou menos 400 soldados, ungido por Samuel, por mandato de Deus, e que a essa altura até o rei Saul, como nós podemos ver lá no final do capítulo 24, versículo 20, até o rei Saul já tinha reconhecido que ele seria o rei de Israel, que ele era o escolhido de Deus para ser o rei de Israel. E provavelmente essa notícia já estava rodando lá as terras de Israel e a maioria das pessoas já sabia, já comentava sobre isso, não é? E nós vemos também a situação de conflito. Davi, nesse tempo, ele perambulava com o seu pequeno exército, né, com seus homens pelos campos, oferecendo proteção aos israelitas contra ladrões e contra os inimigos. Nós sabemos que a terra de Israel sempre teve muitos conflitos, muitos povos ali inimigos, povos pagãos que estavam sempre em conflito direto, né, com as tribos e com o povo de Israel. Muitos ladrões e os pastores e tosqueadores, eles passavam muita dificuldade com isso. Então, Davi e seus homens, eles perambulavam lá pelas terras, oferecendo proteção contra esses inimigos, esses salteadores. E, como pagamento, ele e seus homens recebiam provisões, alimentos para eles e para os seus animais. Então, os fazendeiros, homens de posses, eles ofereciam pagamento, então, por essa proteção e esse cuidado. E aí nós vemos a situação de conflito causada por Nabal, né? Os seus pastores tinham recebido essa proteção, e o texto diz que os homens de Davi foram bondosos, foram generosos, né? Cuidaram de todas as necessidades desses pastores enquanto estiveram com ele, protegiam de dia e de noite. E Davi manda, então, uma mensagem respeitosa através dos seus moços, né? Oferecendo paz, desejando paz naquela terra. E é uma mensagem que não é nada exigente, né? Ele diz ali que para dar, considera aí o que você tiver à mão, qualquer coisa, para nos ajudar a suprir as nossas necessidades. Mas o que ele recebe em troca é uma palavra rude, uma palavra debochada e mesquinha, de um homem que era abastado, mas não queria sequer oferecer alimento para aqueles que tinham servido os seus pastores com tanta dedicação e tanto empenho. Né? Diante disso, o que acontece? Davi, então, fica indignado, e com razão, né? Se inflama a indignação dele, e ele se arma para revidar essa ofensa que foi sofrida. Nós vemos já aqui que fome e infâmia não são boas conselheiras. Não é? Ele nem
pensou muito na situação e ele queria só revidar aquela ofensa. E está criada, então, a confusão. E, nesse momento, nesse contexto, Abigail, mulher sensata, é informada da atitude descabida do seu marido, né? Da patada que ele deu naqueles mensageiros de Davi. E o texto diz que ele desbaratou, quer dizer, ele saiu aos brados, né, gritando, escorraçou com aqueles moços, aqueles mensageiros de lá. E ela também é informada da consequência trágica que essa atitude do seu marido causou, né, pode causar, que é a morte de todos os do sexo masculino ali da casa de Nabal. Então, a consequência não seria só para ele, mas para todos os homens, meninos e até mesmo os animais ali, né, sofreriam as consequências da falta de tato e da tolice de Nabal. E então ela precisa agir muito rápido, tem que ser ligeira, ela não pode ser só inteligente e sábia, ela tem que ser rápida também nas suas decisões, né, nas suas atitudes, para tentar desfazer esse conflito e acalmar, então, a fúria de Davi e seus homens. Ela não pode só ficar filosofando ali sobre o mal que há no coração do seu marido e como ele é pecador e sem tomar nenhuma atitude, esperando as coisas passarem. Ela precisa fazer alguma coisa. E é o que nós vamos ver, então, agora, a partir do versículo 18 até o 31. E diz assim: Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: Com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal. Porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos, este a arrojará como se a atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor,
não te será tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que, sem causa, vieres a derramar e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito o bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então, o que nós vemos aqui nesse trecho, né? As atitudes de Abigail, atitudes práticas que ajudaram que a sua palavra de reconciliação, de pacificação fossem recebidas, tivessem uma boa acolhida. Nós podemos perceber, então, aqui que o seu conselho buscava alcançar os ouvidos e o coração de Davi. A primeira ação que nós vemos aqui de Abigail foi providenciar o alimento para Davi e seus homens. Ela sabia, por melhor que fosse a sua palavra, e mesmo que ela estivesse com a razão, ela dificilmente alcançaria o coração e os ouvidos de Davi. Ela não ia conseguir falar com Davi naquele momento, não é? Então, aqui uma primeira lição. Muitas vezes, uma necessidade física pode ser um obstáculo para que nós conseguimos nos aproximar de alguém. A pessoa que sofre ou que se sente de alguma maneira desprovida ou negligenciada, ela pode não aceitar a sua palavra, por mais verdadeira e por mais sensata que seja, né? Ela tem um sofrimento e uma necessidade real que precisa ser sanada, precisa ser atendida. Você já ouviu alguém reclamando de ir ao médico com muita dor, com desconforto, passando mal e não receber atenção? E o médico sequer dá ouvidos às queixas dele e volta para casa do mesmo jeito, com aquela mesma dor, aquele mesmo desconforto e uma receita, uma bronca e uma lista de orientações a seguir? O que é mais provável que aconteça? Que essa pessoa compre os remédios, siga as orientações, ou que ela vai procurar um outro médico? Provavelmente ela vai procurar alguém que a ouça, né? Que dê atenção do sofrimento dela. E Tiago também nos ensina a praticar a nossa fé, né? Através do cuidado mútuo. Quando ele diz lá no capítulo 2 da sua epístola, nos versículos 15 e 16, ele diz: se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Então, muitas vezes nós temos que atentar primeiro para a necessidade real das pessoas, né? Antes de tentar mudar algum sentimento ou dar algum conselho. A segunda coisa que Abigail fez foi não dizer nada ao seu marido. Por que ela não disse nada para o seu marido? Os próprios servos dele, né, o moço que informou Abigail, disse que não ia adiantar falar com ele, porque ele era homem de Belial, filho de Belial. Ela conhecia bem a estultícia do coração do seu marido, né? Ela sabia que falar com ele só ia trazer mais problema, provavelmente ia aumentar mais ainda a confusão e ia trazer transtorno para a sua casa. E ela seguiu, então, o preceito do Provérbio, capítulo 9, 8 e 9, que diz assim: não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. E procurou, então, aquele que tinha um coração inclinado ao Senhor, aquele que conhecia a palavra de Deus, a lei de Deus, e que buscava obedecê-la. E aqui, nesse caso, era o próprio Davi. Nos versos 20 a 22, nós vemos que Davi vinha com seus homens, né, com aquele propósito firme de cumprir a sua promessa e matar todos os homens lá, todos do sexo masculino que estavam na casa de Nabal. E Abigail não estava em perigo de morte, né, nessa situação. Era uma mulher. Na verdade, ela estava correndo mais risco agora, indo de encontro com um exército faminto,
furioso e indignado. E ainda com a intenção de interceder por aquele que causou a ofensa. Ela se colocou numa situação bem delicada ali, né? Ela estava se expondo ali. Ela podia simplesmente tentar se esconder, mas ela sabia que ela precisava tentar fazer alguma coisa para resolver aquilo. Ela foi então ao encontro de Davi, saiu da sua zona de conforto, se dispôs a pacificar a situação, pois ela sabia que as consequências daquela resposta tão agressiva de Davi iam ser devastadoras e atingir muita gente, né? Muitas outras pessoas inocentes sofreriam com a resposta dele ali. E a maneira como Abigail se coloca na presença de Davi, como nós vemos nos versos 24 e 25, faz uma grande diferença. Ela se põe diante dele com humildade e com respeito, como ensina o Provérbios 15:1, que diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Paulo também ensina em Efésios 4:2, logo antes do versículo que a gente viu no começo, que é com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, nos esforçando diligentemente, é que nós preservamos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque não é possível permanecer em unidade, manter comunhão, se não houver paz, né? Num clima de guerra, não há união, não há unidade. E então é com humildade e mansidão que Abigail se coloca diante de Davi. E embora ela reconheça que ele está agindo de uma forma que não agrada a Deus e que pode trazer dor e sofrimento para muitas pessoas que ela conhece, pessoas inocentes ali, e que provavelmente Davi vai se arrepender dessa atitude dele, ela não usa a sua palavra com agressividade, nem cheia de autoridade, porque a razão está do lado dela. Não. Ela não quer ganhar a batalha da razão com Davi. Ela quer alcançar o coração do seu ouvinte. Então ela consegue a atenção de Davi para as suas palavras. E o que nós vemos é uma mulher que conhece a palavra de Deus e que a usa com sabedoria. Não basta só conhecer. Nós precisamos usar com sabedoria, usar com temor de Deus, né? Nos versos 25 e 26, Abigail reconhece a natureza pecadora dela e do seu marido, né? Reconhece a sua falha, mas ela não estimula a ira de Davi contra Nabal. Ela lembra da bondade e do cuidado de Deus para com seus escolhidos. E até nesse momento, quando impede Davi de derramar sangue inocente e se vingar de Nabal. Ela lembra que isso não agrada a Deus e que Deus o está impedindo e dessa forma está cuidando do coração de Davi. E isso acontece mesmo, né? Quando nós sofremos, nós nos sentimos ofendidos, como somos tentados a valorizar os pecados e as falhas dos outros. É da nossa natureza. E nós voltamos a nossa atenção para o problema de tal maneira que o problema se agiganta e por um momento nós não conseguimos perceber que o Senhor está presente e Ele está atuando para o bem daqueles que o amam. Conseguir enxergar a providência de Deus nas horas mais difíceis nos dá esperança e refrigera a nossa alma. Traz alento, revigora o coração e conduz à paz que excede a todo entendimento. Nós precisamos enxergar a providência de Deus em todas as coisas. Depois, nos versículos 27 a 31, Abigail oferece então a sua ajuda prática. Ela lembra das promessas do Senhor, lembra da aliança do Senhor com o seu povo, lembra das bênçãos de Deus reservadas para Davi e exorta Davi a não buscar sua própria vingança, o que traria grande pesar ao seu coração. Nós vemos isso lá no final desse trecho, né? Lá no versículo 31. Com essas palavras, ela incentiva Davi a confiar no cuidado de Deus, depositar a sua causa aos pés do Senhor e descansar naquele que é poderoso para pleitear a causa daqueles que nele se refugiam. Muitas vezes nós agimos sem levar em conta as promessas do Senhor. Nós tentamos resolver o problema do nosso próprio jeito, fazer a nossa justiça pessoal. Mas o Senhor nos chama
a levar a Ele todas as nossas petições, pela oração, pela súplica, com ação de graças, porque Ele já tem cuidado de nós e nos deu em Cristo tudo o que nós precisamos. E diante dessas coisas, então, nós vemos a resposta de Davi a partir do verso 32 até o 35, que diz assim: Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Davi então louva ao Senhor. Ele reconhece que Deus enviou Abigail ao seu encontro para impedir que ele derramasse sangue e se vingasse de Nabal e causasse desolação ali naquele lugar. E bendiz também Abigail por sua prudência e pela sua disposição para promover a paz. Ele reconhece que se Abigail não tivesse se apressado a encontrá-lo e aconselhado do contrário, ele teria causado um grande mal naquele lugar. E o bom conselho que busca pacificação, dito no momento certo, é um grande tesouro. É como diz o provérbio, são como maçãs, né? A palavra dita em bom tempo, são como maçãs de ouro em salvas de prata. E Davi, então, ele está em paz, ele não pensa mais na ofensa e o desejo de vingança é afastado do seu coração. Ele recebe a provisão que Abigail tinha trazido. Ele aceita a oferta de paz, por assim dizer. E ele mesmo a despede em paz, garantindo que ouviu e atendeu o seu pedido. O seu coração agora está firme novamente, e ele espera no Senhor e descansa no Deus da sua alma. Aqui eu queria agora então trazer algumas considerações, algumas aplicações nessas palavras que nós aprendemos e nos princípios que nós aprendemos aqui com as atitudes de Abigail. Por intermédio de Cristo, nós temos paz com Deus. Foi Ele quem nos reconciliou com o Pai, né? Quando nós ainda éramos inimigos de Deus. O nosso pecado ofende a Deus, afronta a santidade de Deus e nos deixa em dívida eterna que nós não somos capazes de pagar e que merece punição eterna. Nós somos merecedores de punição eterna pela nossa ofensa contra Deus. Mas Jesus se entregou por nós. Ele pagou a dívida que nós não poderíamos pagar. E agora nós somos povo de Deus, somos rebanho do seu pastoreio. Somos recebidos como filhos de Deus, porque Cristo nos aproximou do Pai. E nós somos chamados para ser pacificadores como Deus é, pois Ele mesmo providenciou reconciliação no seu Filho e nos oferece paz eterna. E nós precisamos buscar a paz, então, e nos esforçar com toda a dedicação para alcançá-la. Não só na nossa própria vida, mas todos aqueles que Deus nos permitir influenciar e aconselhar de maneira a viverem em paz. Muitas vezes esse trabalho pode ser duro e nos tirar do nosso conforto e da segurança do nosso cantinho no mundo. Mas a palavra de Deus nos diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então nós precisamos buscar, mesmo que isso traga algum desconforto e não seja muito oportuno, nós precisamos buscar pacificar aqueles que vivem ao nosso redor. Mas ter algo a dizer e querer ajudar não significa que nós podemos fazer isso de um jeito atrapalhado, imprudente, sem levar em conta as pessoas e os seus sentimentos. Esse é o meu jeito. Me desculpa, eu preciso falar. Eu sou sincera desse jeito. Eu preciso dizer que você está errado.
Esse não é o jeito que nós devemos dizer. Sinceridade e grosseria não são parceiras inseparáveis. E nós devemos, sim, expurgar a grosseria das nossas palavras e usar de sinceridade visando a paz. O meu jeito e o seu jeito de fazer as coisas não é o melhor jeito. O jeito de Deus é o melhor. E para fazer as coisas do jeito de Deus, você e eu precisamos de sabedoria. Sabedoria que vem do Senhor e que Ele nos dá abundantemente, deliberadamente, e não nos impropera, Ele não nos cobra, Ele não nos nega. Né? Todas as vezes que nós pedimos sabedoria, Deus nos dá com abundância, né? Como diz Tiago lá na sua epístola. Nós só precisamos pedir, com o coração sincero, e o desejo de servir ao Senhor e ao nosso próximo. Outra coisa, não gaste sua energia debatendo com alguém de coração endurecido que não teme ao Senhor e que faz do conflito um motivo para desmerecer e ridicularizar a palavra de Deus e os crentes. Se você responde a insensato segundo a sua estultícia, você se torna semelhante a ele. Em vez disso, busque aquele que ouve a palavra de Deus. Você o ajudará a tornar-se mais sábio e obediente ao Senhor. Mas faça isso com espírito manso e tranquilo, com humildade e sabedoria. Aproxime-se do irmão com interesse verdadeiro, sincero. Tente entender as suas necessidades reais e, na medida do possível, ofereça uma ajuda prática. Se você não puder fazer isso, procure pessoas que possam ajudar. Procure seu pastor, procure os diáconos, outras irmãs, mas não exponha sem necessidade a pessoa. Procure ajuda, mas não faça disso um motivo de maledicência e de comentários. Use a palavra do Senhor para exortar, confortar, ensinar e aconselhar, pois ela é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Seja perseverante na sua vida devocional. Leia e medite na palavra de Deus. Se você não tem, você não pode oferecer. Você precisa estar cheio da palavra de Deus se você quer oferecer um aconselhamento que é alicerçado na palavra de Deus. Você pode se valer de livros e palavras de bons conselheiros, com certeza, você deve fazer isso. Mas nada substitui a instrução e a sabedoria que vem do Senhor. Então, submeta todas as opiniões e todo o aprendizado que você tiver ao crisol das Escrituras. Lembre o seu ouvinte da natureza caída de todo ser humano, mas não provoque a sua ira contra o seu ofensor. Nós vivemos numa sociedade de muitos conflitos, onde nós somos levados a acreditar que nós precisamos brigar o tempo todo para garantir os nossos direitos. Nós vemos isso o tempo todo. Mas Jesus diz que não devemos andar ansiosos de coisa alguma, pois o Senhor sabe de todas as nossas necessidades. Fale das promessas do Senhor, da sua aliança com seu povo e seu cuidado constante para com aqueles que ele separou para si. Estimule a confiança nessas promessas e ajude o seu ouvinte a descansar em Deus. Conte as bênçãos já recebidas e as que estão preparadas para nós, louvando ao Senhor por sua graça. Quando entregamos todas as nossas demandas, todos os nossos anseios, as nossas aflições aos pés do Senhor, nós descansamos no seu cuidado. Encontramos paz para o nosso coração. E é interessante que o próprio rei Davi escreve lá no Salmo 23, quando ele fala que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará, ele fala sobre essas coisas, né? Ele relembra as promessas, o cuidado, as bênçãos do Senhor e como essas coisas fazem com que ele descanse em paz. E por último, volte para sua casa. Isso, volta para sua casa, como Abigail fez. Ela não esperou retribuição e reconhecimento, nenhuma passeata em sua homenagem, né? Ela sabia que Deus estava olhando por ela. Ela voltou para uma casa conturbada, com um marido problemático,
mas ela sabia que Deus estava olhando por ela e que ela também podia ficar em paz. Não havia nenhuma dúvida, nenhuma dívida que fosse devida a ela. Nada lhe faltava. O Senhor a tinha em seus cuidados e ela não precisava de mais nada. E nós também precisamos descansar nessa certeza de que o Senhor cuida de nós, olha por nós, e nós não precisamos de mais nada. E que o Senhor nos faça boas conselheiras, que promovem a paz, levam as boas novas de Cristo, de que Ele veio nos reconciliar com paz, e por isso, com o Pai, e por isso a nossa alma encontra descanso em paz nele. Que Deus os abençoe.